Muito boa tarde! Sejam bem-vindos. Vamos nos reunindo aqui para a nossa live de domingo. Muito bom. Amigos, nos reunimos durante a semana, no final de semana. Amigos para sempre são assim. Muito legal, muito bom a gente estar aqui. Mesmo que você venha só de vez em quando, mesmo que você assista só mais tarde, fazemos parte de uma mesma egrégora, de uma mesma fraternidade. Que essa fraternidade nos dirija, não essa especificamente, mas a fraternidade de Jesus, que é a única e grande referência, o único e grande mestre. Que assim seja para todos nós. Não porque estejamos diminuindo Buda, Sócrates, Gandhi, Chico Xavier. Todos eles são bons, todos eles convergem para um mesmo caminho. Sentem-se irmãos como nunca, por isso são uma fraternidade. E verdadeiros irmãos, verdadeiros amores, não podem ser separados por vaidades, competições, concepções humanas. São todos filhos de um mesmo Pai, amores de um mesmo amor, exemplos para todos nós que temos tudo isso, mas apenas em potencial. Eles já têm no real. Que eles sejam nossos espelhos, nossos guias para Deus, não é? Muito legal, muito bom estarmos com vocês novamente, estarmos partilhando desse nosso espaço, refletindo sobre as questões fundamentais da vida. Hoje trouxemos uma questão especialmente importante, que é a relação entre o sagrado e o profano. Não teoricamente, não teologicamente, mas muito praticamente. Essa relação, ela afeta as vidas de todos nós, e se ela é mais primitiva, se ela é mais crua, ela restringe. Se ela é mais generosa, mais ampla, mais profunda, ela liberta e faz voar. Vamos ver como? Vamos ver como é que isso acontece nas nossas vidas? Não é difícil perceber nas diferentes práticas religiosas, nas diferentes expressões verbais, produções teológicas, literárias, mas na vida concreta, que muita gente separa as coisas que existem entre coisas que são sagradas, coisas que são profanas, coisas que são dos homens, coisas que são de Deus. Não é assim? E assim a gente vai vivendo uma vida em duplicidade. Claro que para aqueles que viviam apenas pelo instinto, claro que para os seres recém-evoluídos da animalidade, introduzir momentos, ritos, práticas, ideias que remetam aquela criatura a uma outra dimensão, mesmo que provisoriamente, mesmo que momentaneamente, é uma grande evolução. Para alguns de nós, porém, essa concepção já não serve mais. Gerou em todos nós uma dubiedade, uma duplicidade, uma contradição, uma ambiguidade, uma hipocrisia. A hipocrisia foi objeto do mais longo sermão crítico de Jesus. Sermão esse voltado aos escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devorai a casa das viúvas, disse Jesus.
repetindo várias vezes: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, chegando a dizer que eles eram como sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Altamente significativa essa comparação. Será que isso se restringe a uma época, a uma cultura? O que vocês acham? Será que ainda hoje nós temos pessoas ligadas a religiões, ligadas a filosofias, que pregam uma coisa e fazem outra? Falam uma coisa e sentem outra? O que vocês acham? Eu acho que não pode haver dúvida que atualmente temos muito dessa prática ainda. Basta ver a universalidade dos escândalos sexuais ligados a religiões. Padres, pastores, xamãs, pais de santos, médiuns. Não há corrente espiritual, não há corrente religiosa, filosófica, que não tenha havido, que não tenha gerado um episódio contraditório, abusivo dos seus líderes em relação ao seu, digamos assim, rebanho. Então essa distorção, ela é muito comum, ela é universal, ela está por todos os lados, nenhum adepto de uma linha pode dar de dedo no outro, sob o risco de praticar a mentira, a contradição, a hipocrisia. Não. Temos que reconhecer o mau uso do sagrado, o por fora bela viola, por dentro pão bolorento, que nós temos vivido a partir da prática religiosa. E isso, essa dubiedade de posições morais, éticas, que fazem os seres terem uma máscara muito diferente do rosto, viverem uma vida de marketing, de mentira, de falsidade, de hipocrisia, precisa ser refletida, repensada para ser curada. Por exemplo, pessoas que se dizem de fé, pessoas que se dizem de Deus, vão 3, 4 vezes em 1 hora, 1h30 no máximo, cada uma dessas vezes, para os seus lugares de culto, para os seus templos, igrejas, terreiros, etc. Perfazendo um total de, no máximo, 6 horas semanais. Quando há quantas horas semanais? Se 6 horas de uma semana são dedicadas a Deus, a quem são dedicadas as mais de 100 horas restantes? Se 6% os muito religiosos dedicam ao sagrado, quanto por cento eles dedicam ao profano? 95%, 96%, 98% da sua vida? E assim, o tempo, que é o nosso recurso fundamental, é também a dedicação dos outros nossos recursos, como os talentos estéticos, os talentos de oratória, os talentos de estudo, as capacidades de todo tipo, o dinheiro, o pensamento. Essa divisão tem feito muito mal à humanidade, tem acomodado as pessoas que pensam ser suficiente dedicarem algumas horas semanais para ritos
encontros, lugares que são ditos sagrados em oposição aos lugares ditos profanos, dos quais eles depois passam a semana fugindo, não apenas externamente, mas fugindo dentro de si mesmas. Porque os religiosos também têm desejos, também têm hábitos, crenças, propensões, também são suscetíveis à mensagem do consumo, das bebidas, das comidas. E viver uma vida em repressão aos desejos, em negação aos desejos, faz com que, de repente, esses desejos explodam. E é por isso que a hipocrisia, que a divisão rígida entre sagrado e profano estão na raiz das explorações, das corrupções, dos abusos, inclusive sexuais, que são tão comuns no ambiente religioso. Será que essa divisão, que pode sim ter cumprido uma função nos nossos momentos mais primitivos, será que ela ainda faz sentido na sua vida, meu amigo, na minha vida, na nossa sociedade? Parece claro que já não mais. Sob risco de continuarmos a viver uma vida de falsidade, de mistura do ambiente religioso, de utilização do ambiente religioso para montar impérios de mídia, impérios econômicos, impérios políticos, esquemas de autoexaltação, esquemas de idolatria, sistemas de exploração sexual. Claro que a Terra está mudando, claro que esses esquemas não podem mais ser viáveis. Mas o que devemos fazer então? Negar as nossas amizades particulares, os nossos amores familiares, as nossas prioridades, as nossas tendências, nossas crenças, nossos vícios? Claro que não. Negar as nossas sombras é que faz essas sombras de repente explodirem e dominarem nossas vidas. O contrário disso é que é preciso fazer: admitir nossas sombras, trabalhar o sagrado a partir do profano, trabalhar o profano iluminado pelo sagrado. E é assim que, quando Jesus fala para colocarmos a luz sobre os móveis da casa, colocar a candeia sobre o alqueire, nós podemos constatar, como todos sabemos, que numa casa há armários, camas, mesas, para falar uma pequena parte dos móveis, e cada um desses móveis simboliza um conjunto de valores, uma prioridade humana. A mesa, por exemplo, pode bem simbolizar o impulso pela comida e pela bebida, tão forte na direção dos seres humanos. O armário pode bem simbolizar os cuidados com o corpo, a vaidade, o espaço da beleza, distorcido ou harmonizado na vida de cada pessoa. Também a cama pode representar o descanso, o prazer, também harmonizado ou desequilibrado na vida de cada um. Qual é a diferença que há entre o que é harmonizado e o que é desequilibrado? Na mesa, no armário, na cama.
é exatamente quando iluminamos a mesa, o armário e a cama com a candeia, com a luz das nossas casas, colocando a luz sobre os móveis. Nós faremos dos móveis um caminho para a nossa melhoria. Deixando a luz abaixo dos móveis, eles se transformarão numa escuridão, eles escurecerão nossas vidas. Dessa forma, sim, o sexo se torna um excelente caminho, um excelente exercício de amor. O descanso, o sono, um excelente caminho de serviço através do desdobramento da viagem espiritual harmonizada, bem dirigida, através do qual legiões de estudantes espirituais têm socorrido, ajudado, apoiado trabalhos da luz durante o sono. Também podemos iluminar a comida e a bebida com a gratidão, aquela corrente de trabalhadores e de seres que se sacrificaram para nós termos nossas comidas na mesa, para termos nossas bebidas, as bebidas que ingerimos. E assim também a beleza. A beleza pode estar a serviço unicamente do belo mesmo e em equilíbrio com a beleza dos outros, sem um sacrifício, sem um culto excessivo a nós mesmos, em detrimento do espaço coletivo, do espaço do direito do outro. Assim como seria absolutamente imoral uma mãe e um pai excelentemente vestidos que tivessem filhos mendigando com roupas furadas, roupas inadequadas, roupas sujas, roupas extremamente desgastadas. Isso seria completamente imoral numa família. Na família universal que Jesus também nos ensinou a ter, quando nos ensinou a falar Pai Nosso, Ele nos deu uma família enorme, gigantesca, não apenas de toda a humanidade, sem fronteiras, sem divisões de qualquer tipo, mas também uma irmandade com todos os animais, vegetais e minerais. Aquela irmandade que Francisco de Assis tão bem vivia, a ponto de referir-se aos animais como o irmão cachorro, o irmão burro, e assim aos vegetais, aos minerais e a todos os seres humanos, mesmo aqueles mais endurecidos no mal. Somos irmãos de tudo, e a maneira de vivermos o sagrado e o profano numa síntese produtiva é exatamente quando orarmos pelas nossas avós de sangue, orarmos por ela e por todas as outras idosas e idosos do mundo. Ao orarmos por nossos cachorros doentes, emitamos luz e transbordemos luz para todos os animais em sofrimento na terra, usando os nossos amores particulares como trampolins, pontes, para todos os nossos irmãos da criação. É preciso unificarmos, é preciso sintetizarmos, integrarmos nossas vidas, hoje tão fragmentadas, fazendo do banho um ato religioso, onde mentalizemos a luz nos banhando, fazendo da ingestão
de água uma ingestão de luz, fazendo das necessidades básicas uma emissão de sombras, um descarrego de sombras. E assim a alimentação, e assim a faxina, a limpeza de roupas, a confecção de alimentos, tudo à nossa volta, todos os nossos momentos, inclusive o próprio respirar, inspirando luz e expirando sombras, pode e precisa ser um ato religioso, um ato espiritual. Espiritualizemos nossas vidas, nossas relações, nossos momentos, nossos cotidianos. Porque tudo é de Deus, tudo é sagrado. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, não disse assim o poeta? Da mesma forma, tudo é sagrado quando nossos olhos saem da superfície e percebem que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que tudo foi colocado nas nossas frentes, no nosso cotidiano, como exercícios de integração, de interligação. Jesus não deixou claro que serviço e compaixão são os grandes caminhos para a evolução espiritual? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. O maior será aquele que mais servir. Faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Ame o todo, ame o tudo sobre todas as partes, sobre todas as coisas. E ame o próximo como a si mesmo. Essa integração profunda do ser é o grande convite de Jesus, é o grande convite de todos os luminares. É o que fará a nossa vida realmente evoluir dessa estagnação na qual chegamos. Estagnação porque nos momentos sagrados damos um passo para frente, nos momentos profanos damos um passo para trás. Extremamente simbólica disso que a gente está falando hoje é uma passagem muito conhecida no meio espírita, em que aquele que orienta uma reunião mediúnica e que procurava orientar um espírito obsessor encarnado num médium, dizendo para ele o que ele devia fazer, no que ele deveria crer, etc. Ouve desse espírito obsessor: mas quem é você para me dizer isso? Você acha que porque aqui é dirigente de uma mesa mediúnica, você é tão diferente de nós assim? Você acha que a gente não segue você, não acompanha você, não sabe o que você faz assim que sai do espaço do centro espírita? Você quer que nós listemos o que você faz na sexta-feira à noite, no sábado à noite? O que você faz quando diz para sua esposa que está trabalhando, fazendo hora extra? É altamente simbólica essa passagem. Como a vida em hipocrisia, como a vida em fragmentação, nos enfraquece, nos adoenta. A nossa força, a nossa saúde, a nossa evolução precisa ter por base a integração, a coerência, a harmonia entre as diversas expressões do ser. Tome, por exemplo, sentir, pensar, falar e agir, como 4 expressões do ser. Enquanto nós falarmos o que não sentirmos,
pensarmos diferentemente do que agimos, nós viveremos numa contradição, numa ambiguidade, numa hipocrisia, numa fraqueza. Porque num momento damos um passo para frente, no outro damos um passo para trás. No momento vivemos uma euforia, no outro vivemos a depressão. Na bipolaridade constante, no boicote, no auto-boicote constante, na contradição constante, na hipocrisia. O contrário disso é admitir os nossos pensamentos sombrios, os nossos sentimentos sombrios. Jesus não orientou a gente que, para além do mandamento mosaico, do mandamento de Moisés de não matarás, aquele que desejar mal, pensar mal a respeito do próximo, já será réu de juízo? Aquele que imaginar alguma coisa com relação à mulher do outro, ao marido da outra, já será já estará vivendo uma contradição, uma mentira? Escutemos Jesus. A evolução do ser, o salto que agora somos convidados a viver, precisa superar a separação do sagrado e do profano. Tudo que move é sagrado, disse Milton Nascimento numa fabulosa música. E tudo se move, mesmo as coisas que supomos ser inertes, como os minerais, as coisas, os objetos, são baseados em átomos que, dentro deles, em torno dos núcleos, os elétrons não param de se mexer. Então, tudo o que existe se move e tudo que se move é sagrado. A nossa evolução foi do átomo ao arcanjo. Nós mesmos somos irmãos atômicos de tudo que tem átomo, ou seja, de tudo. De tudo que dorme como princípio espiritual, ou seja, das plantas. De tudo o que se anima em movimento, ou seja, dos animais. De tudo que o princípio espiritual se expande em consciência, ou seja, nos seres humanos. E de tudo que se expande em fraternidade, ou seja, dos anjos. Somos irmãos de tudo. Tudo é sagrado. Todos os momentos são momentos divinos, a serem divinizados por boas intenções, por bons pensamentos, inspirando nossas palavras e nossos atos. Com essa verdade, com essa integralidade, com essa harmonia dirigindo nossos atos, nossa força será tremenda. Nossa energia será verdadeira. Os relatos espirituais são que os líderes das sombras, alguns deles, têm grande poder, exatamente por integrarem no mal pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E são fortes. Mas que eles não se iludam, que nós não nos iludamos. Todo o poder vem de Deus. Quando nós integrarmos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, ainda que na nossa incompletude, admitindo nossas sombras, nós as iluminaremos com a boa intenção, com a boa vontade, com a humildade daquele que não se arroga posições melhores, mas que admite suas sombras e faz da prática compassiva, da prática do amor ao próximo, do exercício do servir ao outro, do fazer ao outro aquilo que gostaria que lhe fizessem, como o exercício cotidiano do amor. O exercício cotidiano de sermos úteis. O exercício cotidiano de sermos fraternos. Que assim seja com todos nós. Acordemos para essa vida na integralidade, para superarmos a integração, a desintegração, a fragmentação, a mentira, a hipocrisia.
é hora da verdade. Deus Pai, Tu que és a verdade do universo. Sabemos que soou para todos nós, criaturas da terra, a hora da verdade, a hora de Deus, o reino dos céus que agora se instala na terra. Claro que há uma crise nessa instalação. Claro que milênios vividos na mentira, na violência, na hipocrisia, agora são profundamente questionados, não apenas na política, na religião, nas práticas sociais, mas nas nossas relações, nas nossas famílias, na nossa alma, na nossa mente. Que hoje, Pai, todos nós tenhamos percebido a força da verdade, a força da integralidade, e passemos a direcionar nossas vidas através da boa vontade, da boa intenção, da humildade que aceita as próprias sombras, a servirmos, sempre com a certeza de que o que servimos ao outro, servimos a nós mesmos, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é colaborando na transformação e no crescimento e na cura do outro, que seremos nós mesmos transformados, ensinados e curados. Que toda a terra, em todos os reinos, se irmane nesse ato do serviço integrado e integral, na fraternidade possível ao nosso estágio de evolução, mas vivendo essa fraternidade possível sempre em verdade, sempre em sinceridade, sempre na integralidade de pensamentos, sentimentos, palavras e ações voltados para o bem, para a verdade, para o serviço e para o amor. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Que assim seja para todos nós. Como todos os domingos, a primeira meia hora foi dedicada à nossa conversa. Logo depois fazemos uma mentalização transbordando o conhecimento, a energia, a fraternidade, o amor gerados nesse exercício para toda a Terra. Hoje fizemos isso exemplarmente para toda a família, filha do mesmo Pai. E agora vamos trocar entre nós, buscar as colocações de cada pessoa, que a gente possa fazer essa troca, esse diálogo tão importante entre a gente. Muito boa tarde, Paula Maria, Esther Ponzoni, Cláudia Silva, Tiago Santos. Muito bom estarmos nos propondo a vida na verdade. Não é à toa, meus amigos e amigas, que nós vivemos em tempos de mentira. A mentira no processo eleitoral é um marketing eleitoral. A mentira na sociedade de consumo é a publicidade e a propaganda. A mentira no ambiente religioso é a hipocrisia. E assim nós vamos vivendo a mentira por todos os lados, em todas as partes, ainda que ainda nos iludamos em só apontar a mentira do outro candidato, do religioso da outra religião, da outra classe social, da outra raça. Não, do outro sexo, do outro cônjuge no casamento,
Não. O outro é espelho do eu. Aprendamos de uma vez por todas. Se atraímos um espelho, é porque o que nos incomoda no outro é aquilo que mais devemos priorizar na nossa mudança. Saiamos, superemos a dubiedade, a ambiguidade, a hipocrisia, para percebermos a integralidade. Tudo que vem até nós, todas as nossas doenças, todas as nossas situações, nossos próprios líderes religiosos, políticos, tudo o que vem para a nossa vida fala de nós. Ninguém é vítima de nada. Por tudo, através de tudo e com tudo, Deus nos ensina, Deus nos orienta, Deus nos cura. Aceitemos o que vem à nossa volta, investigando o que a vida está querendo nos dizer a todo momento. E com isso, aproveitaremos as lições, aproveitaremos os remédios. E aí sim, todos os alunos que se dedicam às lições não repetem mais. Todos os doentes que aceitam os tratamentos, diagnósticos e medicamentos não recaem nas doenças. Todos aqueles que aproveitarem as lições cotidianas que a vida nos traz, poderá, sinceramente aberto ao aqui e ao agora, que é onde Deus fala conosco, fazermos a transformação possível para nossa autorregeneração, colaborando pelo exemplo, fazendo em nós o que desejaríamos no mundo, para a transformação no Brasil, para a transformação no mundo. É a hora da verdade. Seja então a hora da direção de nossas vidas pela verdade também. Um grande abraço, um prazer estudarmos juntos. Compartilhe esse momento, porque de verdade todos estão precisando. Um grande abraço, até a próxima. Semana toda buscaremos às 18 horas estarmos juntos na nossa oração-ação. Você é nosso convidado. Assista, compartilhe, irmanemo-nos, multiplicando o pão de Jesus. Até a próxima, um grande abraço, excelente final de domingo, ótimo feriado a todos.